Bom, boa noite. Hoje nós vamos falar da aula 3.1, que é os principais elementos da integração. Então, a integração organizacional, ela representa um passo importante para envolver os colaboradores e traz diversas vantagens. É super importante você ter esse programa dentro da sua organização. Por quê? Para disseminação da cultura, a promoção do relacionamento interpessoal e a diminuição da ansiedade do novo colaborador, o que favorece o melhor desempenho e facilita a compreensão dele em relação ao seu papel na organização. A empresa que tem esse programa de integração, ela sai na frente, porque se você olhar essa figura, é um quebra-cabeça. São várias, esse quebra-cabeça representa as áreas dentro da organização, que seria jurídica, financeiro, área de gestão de pessoas, área de departamento pessoal, a área de finanças, controle comercial. Então, todas têm que ter um engajamento, todas têm que se encaixar. Então, essa figura, né, do quebra-cabeça, ela representa, né, a importância de ter um programa de integração. Isso significa o quê? É uma forma de inserir os novos funcionários no ambiente de trabalho. Além disso, é a porta de entrada que gera o engajamento dos colaboradores antigos com os novos. Então, essa interação, ela é a troca que tem início quando o funcionário novo entra na organização. Então, aqui a gente divide, né? Nós vamos falar de três palavras: integração, né? Socialização. E a socialização é a assimilação de hábitos que caracterizam o indivíduo ao seu grupo social. É o processo através do qual o indivíduo se torna membro funcional de uma comunidade, assimilando a sua cultura. Então, você vai integrar, é um programa mais extenso. Tem empresas que o programa de integração é uma semana. Tem outras, quando faz a socialização, às vezes é de um dia. E tem empresa que faz meio período porque ele não tem pessoa suficiente para dar integração. Mas é super importante porque a integração organizacional é a forma com que a organização recebe os novos colaboradores e os integra à sua cultura, socializando-os ao seu contexto e ao seu sistema, para que eles possam comportar-se de maneira adequada às expectativas da empresa. Então, a gente vê várias áreas, divisões, que se elas não tiverem essa socialização, essa integração e ambientação, o funcionário fica perdido na empresa. Ele vai ter que descobrir por si só onde fica as áreas, onde as pessoas, até onde fica o refeitório. Então, são várias coisas que é importante, né, para o funcionário que entra. Então, existem 5 métodos básicos para implantar um bom processo de integração. Então, começa. No processo seletivo, é durante esse processo que apresenta os candidatos o futuro ambiente do trabalho. Então, você fala um pouco da cultura da empresa, você vai dando alguns dados, fala dos salários. Então, quando você já está no processo seletivo, você tem essa ambientação, clareza das atribuições do cargo. O que aquela pessoa vai fazer? Ela tem que se sentir motivado. Os novos colaboradores, pode ser uma boa ideia fornecer tarefas desafiantes, a fim de atingir um bom desempenho e afetividade com a empresa, desde o início. Então, o supervisor, como tutor, para integrar os novos colaboradores, é importante que a empresa tenha alguém que oriente e incentive a atingir as metas, além de fornecer feedbacks e acompanhar o desenvolvimento do novo funcionário. Tem funcionário que ele entra na organização, ele é super dinâmico, ele presta atenção, ele sabe o que tem que fazer. Agora, tem outros que ficam esperando, termina o serviço, ele não procura. Então, são profissionais, às vezes, um pouco passivos. Então, nós temos que ficar atentos que tipo de profissional que cada um de nós nos comportamos no nosso trabalho,
porque a gente sabe que tem que ter trabalho em equipe, tem que ter esse treinamento de integração. Quando você fala em equipe de trabalho, os colegas de trabalho têm um papel fundamental na integração de novos funcionários. São eles que contribuem para o ambiente ser participativo, provocando um impacto positivo tanto da empresa quanto da inclusão do novo colaborador. Então, o funcionário que entra, ele vai ver a sua resposta, a sua motivação, como é que você fala da empresa, se você fala bem ou fala mal. Tem que tomar cuidado, porque senão o novo vai ficar viciado e ficar falando mal da sua empresa. Então, o treinamento nesse programa de integração é uma das partes fundamentais durante a integração do novo colaborador. É a partir desses tipos de programa que o funcionário se familiariza com a linguagem, a estrutura, os objetivos, a missão, visão. Então, nós vamos criar o quê? Esse tipo de processo de socialização pode ser a ferramenta-chave para o sucesso da empresa. Então, como uma cultura organizacional institucionalizada, tanto seus colaboradores quanto os próprios clientes se beneficiam. Por isso, inserir esse programa de integração são essenciais para unir a equipe. Quando você faz isso, você sente que o funcionário que está na empresa, ele vai receber aquele novo com outro olhar. E o que está chegando, ele vai ver que tem uma receptividade daquele funcionário que já está lá há mais tempo. Então, se a gente olhar, né, de novo, a integração, a gente tem que tomar cuidado se não fizermos, realizar o programa de integração, a gente pode ter risco. Risco do quê? Desmotivação do novo funcionário, dele perder muito tempo descobrindo as coisas na empresa, a comunicação dele é um pouco introspectiva, porque ele tem receio de falar com alguém. Então, a integração é a área de conhecimento diretamente ligado aos objetivos do projeto da integração, que engloba processos de desenvolvimento, empreendimento que a empresa dá, o controle, tudo isso é como se fosse um projeto que vocês estariam desenvolvendo. Então, tem as ações preventivas, as corretivas e o replanejamento. Por que a gente chama de ações preventivas, né? Se você percebe que o funcionário está perdido, você vai fazer alguma ação para que ele entenda qual o processo. E você vai fazer algumas ações corretivas para não atrapalhar o desempenho dele durante, né, o trabalho dele. E você vai replanejar, olha, eu contratei ele, talvez eu contratei ele errado, ele não se dá bem nessa área, talvez ele tenha que ir para outra área, se ele for bom. Então, na integração, às vezes você percebe algumas coisas que a própria selecionadora pode ter cometido uma falha e não percebeu, e aí é onde pode ter o problema de as pessoas quererem sair da organização. Então, a integração, a gente chama, tem alguns nomes muito parecidos, né? Também denominada socialização organizacional, ela consiste no processo de aculturamento do novo participante de práticas organizacionais, fazendo que conheça e incorpore valores, normas, padrões de comportamento que a organização considere imprescindíveis para o bom desempenho em seu quadro de pessoal. Então, estabelece, junto ao novo participante, as bases, premissas, através dos quais a organização funciona. Então, é super importante você, quem é responsável por fazer a integração do funcionário, tem que explicar como funcionam as políticas, como funciona a comunicação, quais são os valores, quais são as missões, a missão da empresa, né? Então, é o momento, criança chorando, é o momento em que o novo participante conhece e concorda em desempenhar determinada atividade, se dispõe a cumprir um horário de trabalho, seguir orientação do seu superior, atender determinadas regras, regulamentos internos
e outras instruções. Então, esse programa, ele funciona dessa forma. E aí tem os princípios, né? O que é o princípio? Primeira coisa, você vai contar a história da empresa, você vai passar um vídeo institucional, se tiver, você vai falar dos produtos, o serviço, o modo de produção, quais são as principais políticas e procedimentos, conduta esperada do novo colaborador, benefícios oferecidos, possibilidade de carreira, política salarial. Esse slide aqui, vocês vão ficar bem atentos, mas eu vou dar a página do livro, onde vocês irão fazer um trabalho em grupo com processo de integração dentro da sua empresa, como funciona. Se não tiver ninguém que tenha esse programa, vocês vão pesquisar empresas que já tenham esse programa. Por exemplo, o Boticário, ela coloca no site, e vocês teriam que seguir um passo, que eu vou falar mais para frente, qual é a página que está localizada no livro, quais são os itens que deveriam entrar dentro do programa de integração. Então, os principais pontos que a gente fala: apresente ao novo colaborador os seus colegas de trabalho. Gente, isso é super importante. E tem empresa que não faz isso. Joga ele lá e ele tem que se virar, perguntando quem é quem. Apresente a estrutura, departamentos, organograma. Oi. Pode falar, Marcos. Esses slides, esses tópicos, tem no livro? Está tudo no livro? Tem no livro. Depois eu vou passar a página, que eu não estou com a página aqui, o número. Eu até separei, mas acho que eu não deixei. Porque é 3.1, né? São 3.1, só tá dando. Não, 3.1. 3.2. 3.2. Ah, tá. Está na 3.2. Tá. Sabe por quê? A 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 vai falar de todo o processo de integração. A gente começou com a 3.1, na 3.2 a gente vai falar dos principais elementos. Na próxima aula, vocês irão apresentar o programa de integração da empresa, seguindo os tópicos, né? E depois nós vamos dar outros exemplos, que vai ser o fechamento da unidade 3.4. Por que é colocado como importante esse tópico, né? Porque é a entrada do novo colaborador na organização. Então, precisa ter esses aspectos. Por exemplo, qual que é a missão da empresa? Qual que é a visão? Quais são os valores? Né? Existe manual de integração? Tem empresas que têm manual, outras não, mas tem no site, né? No site deles, às vezes tem. Então, explicar quais são os cargos e funções dos líderes e colegas no programa de integração. Mostre qual é a hierarquia e a conduta que deve ser adotada na empresa. Explique os benefícios e direitos que possui por fazer parte da organização. Deixe claro que o setor de RH está aberto para novas sugestões e projetos. Crie canais de comunicação direta entre os gestores e o colaborador. Porque no processo seletivo, às vezes você não fala dos benefícios que a empresa tem. No programa de integração, você vai falar quais são os benefícios, qual é o código de conduta que hoje todo profissional tem que assinar, né? Código de conduta, código de ética. Cada empresa tem o seu programa próprio. Cada uma estabelece o que é necessário o novo colaborador conhecer. Então, isso é chamado de ambientação, né? A importância de você valorizar o profissional que está entrando e também valorizar as pessoas que já estão na organização. Tem que fazer integração com os mais antigos também, porque a empresa é dinâmica, ela vai mudando e precisa acompanhar as mudanças. E se você tem muito tempo na organização, você talvez não tivesse esse programa, ou o funcionário não participou, naquele momento era urgente ele trabalhar, então tem que fazer a reintegração, né? Então, aqui é os principais pontos a serem abordados, que cada funcionário tem que saber o que a empresa ela é, o que ela produz, o que ela tem como valores, o que ela tem como visão, o que ela quer de cada um, de cada colaborador,
explicar o seu cargo, o que você vai fazer, se tem plano de carreira ou não tem. Então, você tem que apresentar a empresa para o novo. Você imagine se você trabalha numa fábrica, você vai mostrar uma fábrica de farinhas, fábrica de margarinas ou uma fábrica de carros. Ele tem que saber, né? Agora, se é de serviço, ele vai ter que saber quem são os fornecedores, né? Como que é o atendimento, porque existe atendimento padrão. Então, a empresa vai explicar como é que eu quero que meus funcionários atendam os clientes ou fornecedores. E como é que eu quero que ele se posicione com seus colegas também. Não adianta ficar bem só com os clientes e dentro da empresa você trata o seu colega, né, com realmente muito agressivo, né? Então, nós temos que ter essa consciência de fazer a diferença para a nossa organização. Agora, a integração na empresa é um processo realizado pelas organizações para inserir os novos funcionários no ambiente de trabalho e também para engajar os colaboradores antigos a buscarem qualidades em todos os procedimentos. Geralmente, quem faz esse tipo de integração grande são empresas multinacionais. As empresas pequenas, elas dão uma explicação e já coloca o funcionário para trabalhar. Empresas multinacionais, elas têm uma estrutura maior. Por exemplo, a Johnson, quando você entra na empresa, você vai para um auditório e você passa o vídeo, passa os benefícios, cada área vai lá falar do marketing, vai falar do financeiro, vai falar do jurídico, como é que funciona, como que é a conduta lá. Então, ele fica em treinamento nesse programa, às vezes uma semana, às vezes é 3 dias, depende do cargo do funcionário. Então, o funcionário, ele tem todo o trâmite, como é que funciona, né? Por exemplo, não tem assessorista lá na Johnson, então tem um botão lá que ele é automático e você fala por voz. Então, você fala o andar que você vai e ele, se é cadastrado, é tudo automatizado, é o escritório do futuro. Lógico que não é a maioria das empresas que tem, mas na Johnson eles têm, eu fui lá para conhecer o programa deles e eu achei fantástico. É muito interessante porque eles explicam, ó, se você tiver dúvidas, você chama o seu tutor, vocês vão conversar na sala, uma sala mais agradável, com todas as dúvidas que você tem, para não atrapalhar o outro que está fazendo um trabalho. Então, não tem interferência, você não fica toda hora perguntando, você tem um espaço para que você possa ter um diálogo com o seu tutor, ou seu gerente, ou um colega, e eles permitem isso, né? Então, tem a hora do café, você não pode levar café nem comer na estação de trabalho, porque lá é tudo limpo. Existe uma cozinha em cada andar onde você vai lá, tem os horários e tem é bem regrado. Então, o programa de integração deles é fantástico, porque eles têm como uma finalidade, né, é reforçar com os funcionários a importância de trabalhar em equipe e somar as forças existentes para conquistar resultados satisfatórios e, consequentemente, crescimento da organização. Então, a ação da empresa, ela deve acontecer a partir do primeiro dia de trabalho dos funcionários, para que eles se sintam parte da equipe desde o primeiro momento e para facilitar a adaptação do novo colaborador. Então, cada companhia, ela adota uma maneira diferente de integração. E o aconselhável é planejar de acordo com o perfil de seus funcionários, conforme a cultura da empresa. Tem cultura que é mais aberta, tem cultura que é mais fechada, mas você vai adaptando e passando informações importantes para o novo colaborador. Apesar das diferentes maneiras, quando realizado corretamente, o processo de integração na empresa traz os mesmos resultados. Por exemplo, a integração, ela é um treinamento para inserir um novo colaborador no contexto profissional, que se inicia e também pode ser chamado de socialização.
Os programas de integração são realizados para que um novo colaborador conheça a cultura, os costumes, valores, princípios que norteiam os negócios e as ações diárias daquela organização que ele está entrando. Então, de acordo com esse consultor, o Pontes, ele fala que cada empresa tem o seu modo de ser, tem suas políticas, padrões de comportamento, de todos aqueles que pertencem àquela organização. Portanto, nunca haverá uma empresa igual a outra, considerando-a em seu aspecto social. O que eu citei agora da Johnson, não é todas. Eu trabalhei em várias empresas que não têm esse novo, né, modelo que a Johnson tem. Mas eu trabalhei em empresas que ela era muito bem, assim, a integração era tão interessante, é tão interessante que eu gostaria muito de fazer com vocês, infelizmente estava previsto fazer, né, mas tem que ser presencial. Então, eu vou explicar como que acontece o programa de integração na empresa, né, que eu trabalhei. Eu trabalhei numa empresa de produtos de alimentos, que fabricava bolos, margarinas, óleos, creme cheese, macarrão, molhos, era uma infinidade de produtos, né? Então, no dia da integração, o que eu fazia? Eu fazia um coffee e pegava os produtos da empresa, né? Tem pessoas que nem conheciam todos os produtos, e fazia eles experimentarem, degustarem, e fazer uma avaliação. Só que eu misturava outros produtos dos concorrentes, para ver se eles conseguiam identificar. Então, isso era uma dinâmica de quebra-gelo para as pessoas perceberem qual era o valor do nosso produto. A embalagem, eles olhavam a embalagem, eles olhavam a textura da margarina. Tem gente que falava assim, mas eu não como margarina, eu só gosto de manteiga. Tudo bem, a gente dá, né? Mas a gente tinha outros, a gente tinha creme cheese, né? Que é um produto mais nobre. Então, ele experimentava, mas a gente punha também de outros concorrentes, tirava, assim, a embalagem, né? A gente colocava produtos com embalagem e produtos sem. Então, era muito interessante, e a gente tinha suco também, para que eles experimentassem. Não levávamos, lógico, refrigerante, só suco, porque a empresa era de suco. Então, não ia trazer produtos, né, que as pessoas iriam consumir, que seria a famosa Coca-Cola, que todo mundo vê Coca-Cola já avança, né? Então, a gente usava sucos. Com isso, você já conseguia fazer uma integração com o novo colaborador. Então, qual era a minha proposta, né, de trabalho na gestão de pessoas? Vocês iriam fazer aquele primeiro trabalho, né, que seria a gestão de pessoas e escola de samba. Após, a gente teria um outro trabalho, que seria essa integração para que todos se conheçam, né? Porque aqui a gente vê o nome das pessoas e a gente não conhece algumas pessoas, porque eu fiz, acho que 2 atividades só em sala de aula, que nós tivemos 3 aulas só, presenciais. Então, eu conheço algumas pessoas, outros vagamente, né? Eu tirei foto naquele dia que eu ia fazer o trabalho, então eu registrei. E tem pessoas que não apareceram, só apareceram depois, e eu não tenho, assim, como lembrar, né? Então, o programa de integração, ele é feito dessa maneira, né? A gente leva bolos, porque a empresa também produz bolo. Então, depende da organização. De alimentos, dá para fazer isso. Quando de automóveis, não dá, né? A gente tem que levar na fábrica, tem que conhecer quem faz aquela porta, a porta, o volante. Tem funcionário para cada tipo de componente do carro. Só que tem funcionário que faz várias tarefas, né? Porque para compor um carro são mais de 4.000 peças, né? Mais de 4.000 componentes. Então é difícil de você saber tudo. Então a gente na empresa de automobilístico teria que ser mais superficial, de alimentos um pouquinho mais profundo e um pouco mais gostoso e saboroso, né? Então, tem empresas de serviço. Como que a gente pode fazer? Como que é o meu serviço? Então, vai dar técnica de atendimento, como se você tem uma comunicação assertiva, se você sabe negociar, se você é proativo. Então, cada empresa, você tem que adaptar uma dinâmica e um programa de integração. Então, 2 aspectos que devem ser levados em consideração e tratar da integração o primeiro é sobre adaptação à empresa. Será que ele vai gostar dessa empresa?
que nem sempre é fácil e, por vezes, os comportamentos vão se tornando perpétuos, porque o novo integrante assume a conduta inadequada praticada na organização e, em muitos casos, o faz com uma forma de ser aceito pelo grupo. Então, você tem que fazer uma leitura desse profissional, se ele realmente está adaptado ou não. Porque, às vezes, na própria integração, quando você monta aquele cenário que eu falei de integração, de perguntar qual o seu nome, qual o seu hobby, o que você gosta de fazer, você vai apresentar algumas qualidades, como nós fizemos em sala de aula, você já está conhecendo. E tem pessoas que se recusam, por incrível que pareça. Em sala de aula, a gente até aceita, porque ali, né, ali a gente não pode demitir ninguém, mas na empresa, a empresa pode demitir. Então, o funcionário, se ele tem que estar aberto a isso, né? Então, para poder participar desses programas, que é fundamental para o desenvolvimento dele, né? Então, o segundo aspecto é a adaptação ao trabalho que será desenvolvido. Será que ele tem todas aquelas competências que ele mostrou no dia da seleção? Porque, às vezes, ele se vende muito bem. Tem gente que sabe falar muito bem. Mas, na hora H, você percebe que ele não conhece tudo. Ele fala que sabe Excel, mas ele só sabe abrir Excel, mas não sabe fazer planilha, não sabe fazer gráfico, não sabe usar tabela dinâmica, não sabe nada. Então, a gerência imediata, ela tem grande influência nesse momento. Algumas indagações devem ser feitas nesse sentido. Como o novo colaborador irá desenvolver o trabalho? Terá maior ou menor autonomia? Lógico que no começo não dá para ter muita autonomia. Você tem que conhecer aquele profissional. Então, suas atividades iniciais serão desafiadoras ou mais convencionais. Para o novo colaborador, o gestor representa a imagem da empresa e tem um papel fundamental na adaptação desta organização. Então, se o funcionário não se adaptou, porque às vezes é falha também do supervisor, do tutor, que não teve tempo de auxiliá-lo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, as falhas que porventura ocorram nessa fase podem comprometer o desempenho do novo integrante, do novo funcionário, causando até mesmo um desligamento precoce. Então, tem um artigo, né, que está lá, eu pus aqui, mas eu acabei não colocando o link, mas está no livro, de vocês pesquisarem um pouco mais detalhado sobre esse processo de integração. E a ambientação de pessoal trata-se de um programa com menor duração, podendo ser feita em um único dia ou mesmo em horas. Normalmente é realizado pelo pessoal de recursos humanos. Esse momento é bastante valioso para o esclarecimento de dúvidas, informações variadas sobre benefícios, horários, direitos e deveres gerais. A estrutura da empresa também pode ser apresentada no momento da ambientação. Essa ação é muito útil, pois o novo colaborador se sente familiarizado no momento em que precisa resolver situações por conta própria, transitando, né, com mais facilidade entre os departamentos, como aquela figura que eu coloquei no início da apresentação. Então, são os seguintes aspectos que deverão ser mencionados para um programa de ambientação, que ele é mais curto, mas ele tem um pouco do histórico da integração, que seria história da empresa, apresentar a evolução, seu tempo de existência, como e por quem começaram as atividades, são mais do que meras curiosidades. É importante você ter esse conhecimento. Que nem a Cacau Show, ela tem uma apresentação fantástica. Ela conta toda a história que está no Google, né? Se você for ver um programa, como vocês vão montar um programa de integração, vocês podem pegar como modelo da Cacau Show, né? O Alexandre, que é o dono da empresa, ele conta tudo como começou com a mãe dele, foi. Então, é uma história muito bonita, para que o funcionário, o novo colaborador, se sinta engajado nessa empresa, né, que está. Então, essas informações criam uma imagem na mente do novo colaborador que pode se identificar mais ou menos com a organização em que iniciará seus trabalhos.
Aí você vai falar dos produtos, serviços, conhecer os produtos e serviços da organização, também a função de levar informações a eles. O que será essencial na rotina do novo colaborador? Se ele vai trabalhar no faturamento, ele vai saber o que a empresa produz. Então, é importante ele conhecer isso. Modo de produção, saber como é a produção da organização, qual o tipo de máquinas, equipamentos existentes, também é importante. Principais políticas e procedimentos, conduta esperada do novo colaborador. Isso aqui, eles demoram muito mais para falar, porque a política e procedimentos, quanto à conduta esperada, é o momento certo de informar para que o novo integrante saiba sobre seus direitos e deveres, benefícios oferecidos, para que depois ele não fique perguntando, esqueci de perguntar quais são os meus benefícios, o que eu tenho direito, eu não tenho. Então, a empresa já tem que falar na hora, no momento certo, né? Então, a ambientação, ela tem como objetivo levar ao funcionário informações de seu interesse, como eu disse lá no outro slide, os benefícios oferecidos, a sua extensão aos familiares, com todas as condições apresentadas pela empresa. Possibilidade de carreira. Ele consegue ter uma boa carreira? A empresa apresenta ao novo colaborador as possibilidades em termos de desenvolvimento de carreira, que pode envolver as promoções com alteração de cargo e salário, e, em muitos casos, até alteração de benefícios. A política salarial é muito estimulante para o novo colaborador saber como pode ser sua progressão da nova empresa e quanto seus esforços podem ser recompensados. Essas são informações sobre a carreira e política. Então, às vezes, a empresa mostra, olha, nós temos um plano de carreira que funciona dessa maneira. Você está entrando agora, ficará 3 meses de experiência, depois mais 6. Daqui 1 ano a gente vai rever, vamos fazer a sua avaliação para ver se você realmente pode ser promovido ou se tiver vaga, né? Se não tiver, ela não vai realmente abordar isso, né? Então, é nesse momento que você vai perceber se a empresa ela tem desenvolvimento de carreira ou não. Então, de que forma essas informações podem ser levadas ao novo colaborador? Então, o ideal é que o momento seja mais estimulante possível. Então, segue algumas sugestões aqui, que seria como a utilização de manuais, com apresentação e plano de qualidade, com recursos audiovisuais, com palestras, com visitas pela empresa, com apresentação aos novos colegas, com jogos e dinâmicas, com café da manhã. Então, isso são técnicas, como eu disse anteriormente, que a gente realiza na organização, principalmente se é uma empresa que proporciona, né, os seus produtos para que o funcionário experimente. Na Bimbo do Brasil, que é a Puma, a gente recebe os funcionários com pães, né? Tem vários tipos de pães lá, bolos. É uma fábrica aqui na Raposo, no quilômetro 14,5 da Raposo, e antigamente, até 2000, não oferecia nada para os funcionários. O que acontecia? Havia muitos furtos. Os funcionários da produção, eles levavam bolos, pães para casa, e a produção nunca batia. Quando nós entramos, a empresa foi convendida, quando nós compramos, a empresa comprou, né, e nós fomos trabalhar lá, teve um processo de mudança muito grande. Nós abrimos, né, para todos os funcionários, todos os dias, diariamente, café da manhã, tinha o café, tinha chá, tinha leite, tinha à disposição 2 vezes por dia, de manhã e no período da tarde. E 1 vez por mês, eles ofereciam, você escolhia pão ou bolo para você poder levar para sua casa. Então, isso fazia parte do programa de benefícios. A produtividade melhorou, todos ficaram satisfeitos, começaram a não mais, né, fazer pequenos furtos, e a empresa só teve a ganhar com a produtividade. Então, essas técnicas, elas podem ser utilizadas como uso de vídeo institucional, use a criatividade. Você tem que pensar em meios de tornar a apresentação mais atraente. É importante que a empresa faça a entrega de um material impresso,
uma vez que as informações são muitas para serem registradas em tão pouco tempo. Hoje elas não estão mais imprimindo, hoje está na plataforma que eles colocam, vocês, né, cada colaborador vai lendo. Então, isso facilitou também e tem diminuição de gasto de papéis, né? Então, essa integração, esse tipo de programa é bem mais amplo e demorado. Então, você viu que quando você pensa na ambientação, é um programa mais curto. Na integração, ela é mais amplo. Ela visa o quê? Facilitar a integração do novo colaborador à equipe de trabalho e também fazer entender a cultura da empresa. Então, de acordo com Pontes, a integração pessoal deve transmitir normas, políticas, programas de modo mais profundo às pessoas com quem irá se relacionar e entre outros, né? Como abordado de maneira diferente da ambientação, que dura apenas um dia ou questão de horas. Na integração, o período de treinamento pode ser mais estendido, chegando até mesmo a alguns meses. O que eles fazem? Você entra, você passa o dia inteiro em treinamento, no dia seguinte também, e semanalmente você tem uma palestra, ou de comunicação, ou de técnicas de apresentação, ou de negociação, que a empresa vai criando, né, uma cultura de aprendizado, né, de ter um foco, chama formação continuada. A gente chamava foco. Ande com os meus sapatos. Então, a empresa, a gente tinha até um sapato lá no desenho, né, no carpete, para que todo mundo tivesse um alinhamento que teria que estudar, teria que participar de programas uma vez por mês. Eu pergunto assim para vocês, que livro vocês leram? O que vocês leram de revista ou no Google? Que coisa mais importante, interessante, né? E aí eles davam 1 hora por dia, uma vez por mês a gente faz isso, chamava Grupo da Cumbuca. Então eu falava assim: Márcia, me fala sobre o que você leu nesses dias. Eu li sobre isso, isso é interessante. Aí cada um ia dando o seu depoimento. E aí, por isso que a gente chamava de cumbuca, né? No final, a gente ia fazer um consenso, né? De qual tópico foi mais interessante, que agregava valor para a organização. E com isso, a empresa jogou uma semente que a gente teria que ler mensalmente, para a gente ter um repertório melhor de comunicação. Poderia ser até da sua área, da administração, do financeiro, jurídico, ou do próprio RH. Eu achava muito interessante, mas só 2 empresas que eu atuei tinham esse papel. O restante fazia de uma forma diferente, mas eu criei esse hábito, né, de fazer leitura, de ver o que eu preciso melhorar, né, então isso é muito bom. Então, todo esse processo, ele visa orientar o novo colaborador e normalmente é realizado pela liderança imediata, que é quem terá a oportunidade de acompanhar o trabalho dele. Então, a adaptação ao cargo tem que ser acompanhada de feedback, ou positivo ou a desenvolver, mas tem que saber dar um feedback, não agressivamente, porque tem pessoas que ficam com pânico, né? Então, apesar da liderança imediata acompanhar a área de RH, é responsável por traçar as diretrizes. Então, quem monta todo esse processo é o Recursos Humanos e passa para a gerência. Recursos Humanos entra muito. Nós que damos muito treinamento de inteligência emocional, de mesmo de negociação, a gente trabalha a parte psicológica, né, saúde mental do colaborador, juntamente com o médico do trabalho, né? Então, tem várias técnicas que a gente pode utilizar. Uma delas eu vou aplicar hoje aqui com vocês. Então, são as denominações da prática de acolher o novo colaborador da organização. Então, os termos mais conhecidos para esse tipo de programa são ambientação, integração, socialização e treinamento prévio. Cada um usa, né, dentro da sua organização, o mais comum que a gente ouve falar é a integração e o treinamento. A ambientação é uma coisa muito rápida, a socialização, ela está muito junto com a integração, você vai socializar aquele profissional com outros departamentos e com a própria área que ele vai atuar. Então, qual que é o objetivo geral? Independente do nome, é o de facilitar a adaptação às normas, atividades, a cultura da empresa
equipe de trabalho e a liderança. Então, isso, eu vou mostrar esse iceberg, que a gente já até passou na aula de cultura, mas quando você entra na empresa, você vai ver o quê? A parte visível, são as normas e comportamentos, né? Alta taxa de turnover, você pode verificar que a empresa tem um turnover alto, que é a rotatividade das pessoas, sofrimento na performance, tem pessoas que recebeu feedback negativo e acaba falando para você, e funcionários desengajados. Dá para você perceber. Menos visíveis são valores pessoais, inovação estagnada, liderança pouco desenvolvida, frustrações com os processos. Vocês que estão estudando, vocês vão observar que os seus líderes, alguns deles, não estão preparados ou capacitados para assumir aquela função. E você tem que responder a eles. Eles não têm gestão de pessoas, eles não sabem conversar, eles só sabem ser agressivo. Então, nós temos que tomar cuidado como é que a gente lida com os funcionários, porque o tempo da escravidão acabou, mas existe ainda empresa que tem esse período de escravidão, sim. Então, aqui é o menos visível, e tem o invisível, que são valores culturais, né? São suposições, são a cultura desalinhada, a estratégia, os valores não são claramente estendidos, resistência à mudança. Então, você vai perceber que está escrito lá, você entra, tem a visão, a missão, os valores. Só que não se pratica isso. E aí você fala, poxa, está escrito, não se pratica, então tá complicado. Então tem a resistência, sim, da mudança. Então, vocês podem já observar, na empresa que vocês trabalham, como elas são, se está visível, menos visível, invisível. Então, no programa de integração, o funcionário que já conhece empresas, ele vai tirar suas próprias conclusões. Será que essa é a empresa que eu quero trabalhar? Né? Por que essa empresa fala e não faz? Então, aí que é a importância da integração, é um processo, né, de integração que é de suma importância, já que por meio da integração, o novo contratado pode se sentir realmente parte da empresa e produzir muito mais. Além disso, a equipe de trabalho ela pode atuar com maior sinergia, aumentando o sucesso no que é feito. Vou dar uma ideia, que eu faço essa dinâmica também, de sinergia. Imagine uma corda, cada um pega de um lado, eu coloco 10 pessoas de um lado e 10 pessoas do outro. Isso a gente faria lá no pátio. Aí nós vamos verificar qual é a equipe vencedora. E aí vocês vão falar, mas vou ter que usar de força? No primeiro momento, sim. Mas no segundo momento, o que vocês acham que eu quero com essa dinâmica? Qual seria o objetivo? O que vocês falariam para mim? Imagine a corda. Trabalho de equipe? Trabalho de equipe, mas vai ter um vencedor? A equipe que... como fala? Vencedor vai ser a equipe inteira. Exatamente, mas quando você dá essa atividade, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? É querer vencer, todo mundo quer vencer. E você pode até arrebentar a corda. Mas, na realidade, quando você faz o programa de integração, é que todos vençam. Esse é um dos objetivos. Né? Então, com o aumento da produtividade da equipe, né, que você vai vendo nessa dinâmica, né? Quando a empresa investe em programas de integração de funcionários, ela passa a contar com um clima organizacional favorável ao crescimento, ao bom relacionamento entre companheiros de trabalho e com funcionários direcionados em busca de um objetivo maior, que são os resultados da organização. Então, é interessante, quando você faz essas atividades, fica muito mais evidente, fica muito mais presente, né? Então, a partir do momento em que os colaboradores estão bem gerenciados e com ações efetivas, a equipe melhora a sua produtividade consideravelmente. Então, dá uma redução do absenteísmo. Por isso que é importante fazer a integração
para que você não tenha uma rotatividade, né, um ABS que a gente chama, é muito rápido. Tem gente que entra, não passa nem na integração, né, na experiência. Então, a integração da equipe no ambiente de trabalho aumenta a motivação dos colaboradores e faz com que a jornada se torne mais prazerosa. Consequentemente, os funcionários se sentem mais satisfeitos dentro da empresa e com atividades que desempenham na organização. Então, como se sabe, as justificativas que são atribuídas às faltas dos colaboradores no trabalho são diversas e nem sempre são justificadas plausíveis. Então, quando a empresa investe na integração da equipe de trabalho, ela faz com que o colaborador valorize os relacionamentos e a organização e busque retribuir esse investimento por meio do bom desempenho e da assiduidade, quer dizer, o comprometimento daquele funcionário na organização. Bom, então, partindo disso, o que eu gostaria que a gente focasse bastante é que quando você faz um programa de integração, há uma melhora no clima organizacional, que já foi tópicos que nós comentamos na sessão 2.3. Então, a integração na empresa, ela permite que os funcionários se conheçam melhor e descubram o perfil de cada um, fortalecendo a comunicação entre os colaboradores e diminuindo a possibilidade de surgirem ruídos. Então, esses ruídos prejudicam o ambiente de trabalho e os resultados da organização e podem afetar diretamente os índices da empresa, como absenteísmo, turnover e produtividade. Então, melhora o clima, melhora a imagem da empresa, porque uma equipe integrada é uma equipe mais feliz, mais produtiva. Essa motivação, ela reflete diretamente os resultados da empresa e na qualidade de atendimento ao público. Então, quando os funcionários estão felizes, eles são capazes de transmitir essa felicidade para os seus clientes. E isso cria uma percepção de que a empresa é um bom lugar para trabalhar. Você percebe nitidamente aquele funcionário que tem prazer de trabalhar na empresa. Outros, você já percebe um desânimo, né? Então, ao contratar um novo funcionário, é preciso que a empresa esteja preocupada com a capacitação e qualificação deste profissional, para que ele possa vir a desempenhar suas atribuições da melhor maneira possível. Então, além de apresentar um novo colaborador, a estrutura da empresa, as pessoas que a compõem e qual será o seu local de trabalho. É preciso que a organização tenha um treinamento onde seja possível integrá-lo de modo eficiente. Então, um bom treinamento torna o profissional apto à realização dos trabalhos que foi determinado. Outro diferencial é o auxílio de um coordenador ou de outro superior imediato. Quando acabamos de entrar em uma empresa, ficamos com diversas dúvidas e até com receio de perguntar para não parecermos o quê? Inexperientes. Por isso, o profissional de RH deve promover um ambiente receptivo, indicar alguém que seja agradável, tenha disposição e boa vontade para ficar dando suporte sempre que ele precisar. Isso é uma dica. Na empresa, a gente, quando, por exemplo, eu não tenho tempo de fazer isso, eu peço para outras pessoas, eu treino outras pessoas para darem o treinamento. Pode ser até um estagiário, que é onde ele vai exercer a comunicação, a assertividade, ele vai ter propriedade de falar daquela empresa. Então, o ideal que a gente fala é que esse acompanhamento seja mensurado. Como? Mensurado. Se ele aprendeu tudo aquilo que você passou e se ele está fazendo, cumprindo. Porque no dia a dia, sempre vai ter gente observando, principalmente os novos funcionários. Hoje, existem câmeras na organização. Então, a gente sabe que quando o gerente ou o diretor tem alguma suspeita, uma desconfiança daquele funcionário, eles vão analisar as câmeras. Se aquele funcionário fala que não é para comer lá na mesa,
Um dia ele não deu tempo de tomar café de manhã, ele foi lá e comeu lá perto do computador, porque se cai alguma sujeira pode danificar. Então a empresa ela vai observando. Então a gente pensa que não está vendo. Hoje nós somos monitorados. Nós somos o quê? Big Brother já existe há muitos anos. Não existe com a TV Globo. Big Brother ele começou em 1949 com o livro em 1984. O autor que escreveu ele previu em 39 que em 84 a gente estaria com essas câmeras, que todo mundo seria vigiado. Só que essas câmeras teria em casa também. Os seus filhos poderiam te denunciar. Existia um grande irmão que você se reportava a ele. Então, é um livro de ficção, é uma utopia, mas é um livro assustador. Hoje, todo mundo cita esse livro, que é muito bom. Vocês têm que ler esse livro, né? Depois que vocês, sei lá, nas férias. 1984, George Orwell. É um livro que fala de tudo que a gente está vivendo hoje, e sabendo que esse livro foi escrito em 1949. Tem um filme desse livro também, interessante, que ele morreu foi em 1982, um ano antes do lançamento do filme ele morreu. E interessante que o ator que fez também o principal, depois que ele fez o filme, depois de um ano ele também morreu. São coincidências que a gente não sabe por quê, mas é muito instigante esse livro, vale a pena. Então, no programa de integração nosso, eu costumo também indicar esse livro, por isso que eu estou comentando aqui com vocês, porque a empresa ela quer que o funcionário não saiba só apenas aquilo que ele tem obrigação de saber, mas que ele tenha uma cultura maior, que ele saiba conversar em qualquer meio, com o diretor, com o presidente, e mesmo o chão de fábrica, a gente dá uma leitura um pouco menor, que às vezes eles não têm a capacidade intelectual, né, de absorver tudo, mas com isso a empresa implantou um programa para que essas pessoas que só têm o ensino médio, né, ou fundamental, que era o caso, só que hoje ela não admite mais, tem que pelo menos ter aliás, hoje ela só admite quem tem graduação na empresas, né, na empresa que eu trabalho e que já trabalhei. Então ela formou uma escola lá para formar essas pessoas que não têm universidade, que é a universidade corporativa que a empresa tem. Então, o que é essa universidade? Ela tem uns professores que vão dar aula, né, da parte que nem vocês estão tendo, mas tem professores da própria empresa que vai falar sobre marketing, sobre estratégia, são os próprios funcionários, após expedientes, que vão dar aula, só que esses funcionários são preparados para dar aula. É muito interessante essa universidade. Tem uma biblioteca, tem os livros, tem aula presenciais, tem aula EAD, é muito legal. Então, a empresa ela se preocupa com o funcionário. Mas para ter essa universidade corporativa, tem que ser uma empresa multinacional, porque para implantar é muito custo, é muito dinheiro envolvido. São plataformas que você tem que desenvolver e você tem que... Eles têm a formação, se é administração 4 anos, se é RH, logística, marketing, eles têm todos os programas, tudo aprovado pelo MEC. Só que com essa mudança esse ano aqui, por causa dessa pandemia, ela deu uma parada agora, né? Até natural. Por quê? Porque as pessoas têm que trabalhar, têm que focar e não está dando tempo. Mas eles falaram que vão voltar em agosto. Acreditamos que sim, se não for assim, reduzir custo, porque tem uma pessoa que controla todo esse sistema, né, de monitoramento também. Então, a importância de realizar um treinamento de integração na empresa, desde o início do século XX, esse tipo de capacitação é realizado nas empresas. No entanto, esse treinamento visava apenas um aprimoramento dos aspectos operacionais para a realização da atividade, a qual foi designado, sem levar em conta os fatores psicossociais dos indivíduos e sua integração à organização e à equipe. O que eles querem dizer, né? Fatores psicossociais. É que tem pessoas que entram na organização, já têm algum distúrbio, algum problema, e no decorrer do trabalho, você vai percebendo que aquela pessoa é mais introspectiva, ela é fechada, ela não se relaciona com ninguém. Então, tem os psicólogos na organização que vai descobrir, né, qual o problema e o que pode fazer para melhorar.
porque você tem que ter o relacionamento social. É a mesma coisa agora, todo mundo está em isolamento social. Então, você imagine, nós estamos 2 meses, mas você imagine ficar 1 ano, 2 anos. Será até que ponto a nossa saúde mental a gente suportaria ficar só dentro de casa, só fazendo trabalho home office, se a gente acostumou com um sistema? Então, tem pessoas que precisam desse mundo, né? A gente precisa sair, precisa correr, precisa ir para o shopping, precisa ver os amigos, precisa ir na comunidade, na igreja. Quer dizer, tem outros lugares. O ser humano não é só composto por educação, só para estudar, ou só o trabalho, é composto por família, né? Por outros elementos que traz satisfação. Então, consequentemente, essa questão iria abalar mentalmente a saúde mental do colaborador. Então, a empresa, ela considera hoje que isso aqui é provisório, mas se você ficar muito tempo, você parece que fica alienado. Você está nas redes sociais, que nem a gente está conversando, mas nada melhor do que você ver pessoalmente a pessoa. Claro que agora as relações, elas vão ficar um pouco mais distantes. Quando você tem integração, você vai lá, dá a mão, cumprimento, dá beijinho. Hoje nós não vamos poder mais fazer isso. Então, nós temos que ter outra forma de cumprimentar, um pouco mais de distanciamento. Talvez até dezembro, um pouco mais intenso, depois vai diminuindo um pouquinho, né? Como aconteceu lá na gripe espanhola, que também teve isso, ficou em isolamento, ficou em distanciamento, mas depois voltou tudo ao normal, como nós fazemos, né? Como fazíamos, né? Então, dentro da empresa, o cumprimento também será diferente, né? Então, a gente vem nesse ritmo acelerado, né, de século XX, e agora a gente vai ter que modificar algumas coisas. Então, mesmo dentro do programa de integração, a gente está repensando de que forma que a gente pode fazer para não prejudicar o que já vínhamos fazendo, né? Então, isso que a gente fazia é herança da escola clássica da administração. Embora ainda seja realizado nos dias de hoje, né, por algumas organizações, esse tipo de capacitação mostrou-se ineficaz devido à complexidade dos indivíduos e de suas relações interpessoais com a organização. Por isso que as empresas entraram com coaching, mentoring, com outras ferramentas para que a gente pudesse trabalhar outros elementos, né, dentro da própria empresa. Então, como estruturar um treinamento de integração da equipe, né? Prepare um treinamento que seja condizente com as necessidades diárias da organização. Crie vivências, proponha desafios e acompanhe todos os resultados. Tinha várias vivências que eu poderia fazer, só que como a gente não está vendo, fica difícil, e tem coisas que é muito rápido. Então, por isso que eu elaborei uma que a gente vai vivenciar hoje, uma das que eu aplico também, né? Então, um bom treinamento também requer um bom treinador. Geralmente, nos espelhamos nas pessoas que nos orientam e nos dão suporte. Portanto, certifique-se que o treinador saiba ser atencioso, desempenhe as funções de líder e saiba transmitir bem os conhecimentos e exercícios necessários. Nunca se esqueça de que o principal fator que determinará o sucesso do treinamento é o bom desempenho do novo funcionário, que está na coerência entre os valores e as ações. Então, você vai medir de acordo com a avaliação dele dentro da área, se ele foi bem sucedido ou não. Então, plano de ação para o treinamento do novo funcionário. Primeiro passo, o mais importante na hora de desenvolver um treinamento é fazer um plano de ação. Este será um roteiro na qual consta o planejamento de todas as atividades que são necessárias para atingir o objetivo desejado. Então, por meio desse planejamento, o setor de RH e o líder devem guiar o novo colaborador para que ele seja treinado adequadamente. Então, é importante ressaltar, ainda que para cada setor da empresa tenha-se um plano de ação próprio, pois esse documento ele será produzido com base na realidade diária do departamento, visando preparar o profissional com base em vivências. Dessa forma, será possível aliar teoria e prática. Então, um treinamento para imersão de um profissional na empresa pode durar apenas algumas horas, dias ou várias semanas.
Então, tudo vai depender do nível, da complexidade do cargo, bem como das exigências técnicas, práticas e intelectuais exigidas para a função. Tudo vai depender do cargo, da função que ele vai exercer. Então, faça um treinamento que se adapte às reais necessidades da empresa e crie um forte senso de pertencimento para que o novo colaborador seja comprometido. Agora, para ele se comprometer, ele tem que ter o quê? Informações. Se ele não tiver, ele vai ficar um pouco perdido. Então, apresente primeiro a história, a filosofia, aulas teóricas sobre o cargo, aulas práticas para o aperfeiçoamento de habilidades, desenvolvimento de competências. Então, essas são apenas algumas das muitas possibilidades que pode ser feita para um treinamento mais eficiente, que vai integrar o profissional tanto na empresa quanto na sua equipe de trabalho. Mas lembre-se que para manter a alta performance dos colaboradores é preciso desenvolvimento contínuo. Então, a empresa deve investir em capacitações e treinamento de manutenção, a fim de aprimorar suas habilidades, competências e atualizá-los sobre as mais modernas e eficazes práticas. Para isso, eu queria saber o seguinte: nós temos aqui na sala 27 pessoas. Eu gostaria de saber se todo mundo. Eu mandei um WhatsApp hoje para saber se vocês têm folha, sulfite, uma, ou pode ser de caderno também, né? Ou se você tem giz, lápis de cor, ou revista velha, ou tesouro, papel crepom, alguma coisa colorida. O que nós iremos fazer hoje, né? Nós vamos fazer uma bandeira, e essa bandeira é a nossa bandeira, é a nossa. Então, o que vem a ser essa bandeira, né? Que a bandeira, geralmente, ela representa um país e significa algo da história desse país. Nessa atividade, cada um vai construir sua própria bandeira a partir de 6 perguntas que eu irei fazer para vocês. Então, essa bandeira, ela pode ser colorida, você pode... porque você pode escrever, mas o que eu gostaria, né? Que cada um desenhasse, ou fizesse, ou frases, ou fizesse um símbolo, né? Então, vou dar um exemplo. Qual seria a primeira pergunta? Qual o seu maior sucesso? Então, você fala, pô, qual é o meu maior sucesso? Eu estou com uma revista aqui, eu estou fazendo administração, mas eu vou estudar gastronomia. Então, eu coloco, meu maior sucesso eu estar no restaurante, sei lá, estou cozinhando comida. Então, você vai fazer a sua bandeira. Então, ou você vai fazer um desenho, e por que eu pedi lápis, né, coloridos? Para que a sua bandeira, ela seja colorida. Depois a gente vai ter a devolutiva, qual seria a importância de fazer essa atividade. Isso no programa de integração, nós realizamos, e depois a gente mostra para todo mundo. Mas como aqui não vai dar, o que nós vamos fazer? Depois eu vou pedir para vocês encaminharem a bandeira de vocês vão fotografar, e eu vou tentar colocar num painel, né, geral. Vocês não vão saber de quem, eu vou saber, mas é só para ilustrar qual seria o objetivo dessa atividade, né? Que eu não vou falar agora. Então, a primeira pergunta seria essa. Então, antes da gente iniciar, eu queria saber se todo mundo está com lápis, caneta colorida, todo mundo está com material? Deixa eu ver quem que responde, né? Porque ninguém está respondendo, fica difícil para que eu possa... Alguma coisa aqui, professora. Tenho papel, tenho aquelas canetinhas coloridas. Eu acho que dá para fazer um negócio bom. Dá para fazer um negócio bom. Então, assim, quem não respondeu, acredito que deva estar respondendo, né? Senão já teria saído, né? Ficar no programa, mas estou vendo os nomes aqui. Quem está aqui? Raquel, Sueli, porque eu estou fazendo até a chamada, Tawane, né? Eu quero ver quem que está aqui. A Tâmara está aqui. Não, professora, eu tenho. Oi? Eu tenho algumas coisas, professora. Eu até coloquei sucata, quem tiver qualquer coisa assim, ou jornal,
ou alguma coisa que você acha interessante, até, por exemplo, dependendo da pergunta, eu tenho aqui feijão, feijão assim, não feijão cozido, né, feijão duro, ou, eu vou colar, eu vou fazer a minha bandeira, eu quero que cada um pense, porque tem um significado isso, né, por que a gente está fazendo, a gente vai fazer uma reflexão, né, que é bem interessante esse trabalho. Então, a primeira pergunta, todo mundo já está com o papel na mesa, estão com as canetas. Então, a primeira pergunta seria, qual o seu maior sucesso? Então, vocês vão colocar nesse papel, a sua bandeira, né? Então, vocês podem até fazer a moldura, se quiser. O que vocês vão colocar na primeira? Ou dividir, você já divide em 6 partes, né? Que são 6 perguntas que eu irei fazer. 1, 2, 3, 4, 6 perguntas. E aí você vai montar essa sua bandeira. Se tiver papel colorido, qual é o seu maior sucesso, né? De repente a pessoa fala, meu maior sucesso é filhos. Então eu posso colocar 2 bonequinhos. Meu maior sucesso sei lá, ter um carro, uma casa. Então eu vou falar as perguntas e vocês vão pensar, como vocês vão colocar. A primeira pergunta é qual o seu maior sucesso? A segunda, o que gostaria de mudar em você? Pensa que você vai fazer símbolo, desenho, palavras ou frases curtas que você quer, né? Para ter essa bandeira, né? A sua bandeira. Qual a pessoa que você mais admira? Em que atividade você se considera muito bom? Tá? Que você tem que pensar, sou bom em informática, sou bom em comunicação, sou bom em lidar com os Peraí, cachorros. Nida, qual a terceira? Não, eu vou falando, eu vou repetir, eu só estou falando geral, tá? A primeira seria, se quiserem anotar, qual o seu maior sucesso? Não, essa eu Primeiro. notei. A segunda, o que O que gostaria de gostaria de mudar em mudar em você? você? A terceira, qual a pessoa que você mais admira? A quarta, em que atividade você se considera muito bom? Então, em que atividade você se considera muito bom? O que mais valoriza na vida? Quais as dificuldades e facilidades para você trabalhar em grupo? Qual é essa última, Peraí, professora? Quais as dificuldades e facilidades para você trabalhar em grupo? Então, peraí, Neida. Quarta, em que atividade você se considera muito bom? muito bom. A E a quinta, quinta, o que mais valoriza na vida? E quais as dificuldades? O que mais valoriza na vida? E quais as dificuldades e facilidades que você tem de trabalhar em grupo? Entenderam? Ô, professora. a primeira pergunta, qual é o seu maior sucesso? Segunda, o que gostaria de mudar em você? Terceira, qual a pessoa que você mais admira? É. Quarta, em que atividade você se considera muito bom? Quinta, o que mais valoriza na vida? Sexta, quais as dificuldades e facilidades que você tem de trabalhar em grupo? É isso? É isso mesmo, correto. E como é que tem que fazer? É um desenho? É isso, Nini? Tem que fazer um desenho? O que eu falei? É uma bandeira. Então, você vai virar a folha sulfite, que é retangular, né? Põe na horizontal. Horizontal não, é horizontal. Aí você vai dividir esse quadrante, né? Você vai fazer a sua bandeira.
E aí você vai colocar a primeira, você já sabe qual que você vai colocar. A segunda, a terceira, 6. Em cada bloquinho, vocês vão colocar 6. O símbolo, né, desenho que vocês querem colocar, coloquem, façam colorida essa bandeira, que faz sentido. Ou, às vezes, a pessoa não faz colorida, ela faz preta e branca porque a vida dela tá muito colorida, ela tá com muitos problemas, muitas dificuldades. Então, assim, é a criatividade de vocês. E essa bandeira tem que ser bandeira, tipo bandeira do Brasil, ou pode ser um desenho daquilo que a gente considera como sucesso? Não, aquilo que vocês consideram como sucesso. Tá bom. É para fazer agora ou já? Agora, vou fazer agora. Tem que ser rápido. Eu vou colocar. Todo mundo entendeu? Professora, eu entendi, só que eu não estou em Não. casa. Você não está onde? Eu não estou em casa, eu estou fora, eu estou no Ah, você está veterinário. fora. Eu estou assistindo aula no intervalo, assim, mas não sei como é que eu posso fazer isso. Se você não está com papel, nada, Não tenho nada. Não tem nada. Não. Então, eu vou colocar, enquanto vocês fazem, vou dar uns minutinhos. Eu vou colocar uma música e você vai prestar atenção e nós vamos avaliar também essa música, tá? Que ela chama Caçador de Mim, do Milton Nascimento. Deixa eu só linkar aqui. Aí, Márcia, você que está sem papel, se tiver mais alguém... Que vontade eu tenho de sair por aí, num carro de boi. E por aí afora, estrada de terra, estrada que só me leva, nunca me traz. Que vontade de não mais voltar, quantas coisas eu vou conhecer. Com os pés no chão, meus olhos vão procurar onde foi que eu me perdi. Ah, que vontade de ir por aí num carro de boi que só me leva, não me traz. Doce ou atroz, mas por feroz. Peraí que não entrou ainda, peraí. Caçador de mim.
Terminaram ou não? Conseguiram fazer suas bandeiras? Peraí, Neide, peraí, tô terminando aqui. Um minutinho só. Tá. Não, só para saber aqui, deixa eu ver se tem alguém que mandou. Eu gostaria de saber se vocês, o restante, porque eu estou vendo, quem fala sempre é o Wagner, o Marcos, a Márcia, o Alexander. Dá um alô, vocês estão fazendo, vocês conseguem falar, verbalizar? Ou estão sem microfone? Professora, Oi, professora, oi, a boa Sueli, né? noite, a Sueli. Isso. Olha, eu não tenho muito material aqui, não. Eu tenho sulfite, canetas coloridas. Eu estou fazendo alguma coisa aqui. No momento, eu estou colocando assim como respostas. Eu fiz um desenho aqui colocando como respostas. Aí depois eu pretendo elaborar um melhor trabalho para mandar, porque eu acho que o meu eu vou fazer mesmo porque eu quero participar, não quero ficar sem fazer. Mas eu não tenho realmente muita coisa aqui para eu colorir agora, mas estou colorindo com caneta mesmo. Caneta Sabe por vermelha, quê? caneta... Eu preciso que vocês realizem, até porque eu vou receber para dar um retorno para vocês também, dar um feedback, mas aí eu vou, aí seria individual, né? Então, acho que é importante a participação de vocês, de estar fazendo essa atividade, mas o quanto antes, porque eu preciso, que nem eu falei, até sexta-feira, hoje é quarta-feira, então vocês precisam me mandar. Então, por exemplo... eu estou fazendo aqui, só você está fazendo, né? caneta e papel. Maicon, você tem microfone para falar, Maicon? E a Miriam? Miriam, você consegue falar comigo? Nelson consegue? Professora, Oi. Quem é tudo que fala? bem ser em resposta? Eu, Oi? Vanessa. Como? Tudo bem ser em respostas às perguntas? Eu preferia assim, que era símbolo, né? Que eu falei o símbolo, ou uma frase, ou um desenho. Tipo uma frase com desenho, alguma coisa assim. Pode ser. É Vanessa, né, Vanessa? Isso. Por que também misturaram, não ser só frase, poderia ser um símbolo, até porque para poder fazer uma interpretação, né? Porque dentro do programa de integração, para vocês entenderem, a gente faz uma análise do perfil que está entrando na empresa. Então, eu estou fazendo essa experiência como se vocês estivessem entrando na minha empresa, e aí eu saber, olha, eu contratei certo ou não, porque fica... Lógico, se a gente tivesse ao vivo, geralmente a empresa ela fornece lápis, fornece outras coisas, né? Sucatas, muita coisa. Mas como a gente está assim, então eu falei, cada um separa e faz com aquilo que você tem. Até para ver a sua criatividade também, né? É importante por isso, porque é um programa de treinamento que a gente está fazendo aqui. Ela tem um objetivo, né? Professora, pode entregar na sexta-feira ou amanhã? Outro dia eu mando? Você me manda, tem que mandar, porque hoje que eu queria só discutir o porquê que a gente está fazendo isso, né? Ok. Então, mas assim, que eu preciso receber para poder até pontuar, né? Porque todos os trabalhos eu estou pontuando, então eu preciso, né, desse comprometimento. Tá, eu faço quando eu chego em casa e aí eu mando ou faço amanhã de manhã. Tá. Essa música que eu passei, você conhece, né? Todo mundo conhece, Caçador de Mim, né? Ai, não, professora. Não conhece do Milton Nascimento? Não, mas eu achei interessante a letra dela. Então, porque o que ele fala, né? Caçador de Mim. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz,
manso ou feroz? Eu, caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Eu, caçador de mim, nada temer. Se não a correr da luta, nada fazer, se não esquecer o medo. Abrir o peito, a força. Numa procura. Fugir às armadilhas da mata. Longe se vai sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim, nada temer, senão a correr na luta, fugir das armadilhas. Então, eu, caçador de mim. Então, o que ele representa, né? Quando ele fala isso? Os trechos, ele fala de passado e futuro. Então, ao tempo futuro. Há algumas palavras no trecho que comprove a sua resposta, né? Que você está o tempo todo em busca de alguma coisa, de sonhos, né? De ser diferente. Então, essas expressões que ele usa, né? É para realmente falar que nós temos duas coisas, passado e futuro, mas se você ficar só no passado, você não vai conseguir encontrar nada. Você tem que descobrir algo, você tem que fazer algo. Então, quem fala na canção usou as palavras com sentidos opostos. Então, a palavra doce ou atroz, manso ou feroz. Qual é o meu tipo de personalidade? Eu sou mais dócil? Eu sou mais atroz? Eu sou mais agressivo? Então, é uma metáfora, né? Essa composição. Quem canta é Milton Nascimento, mas foi Sérgio Magrão que fez a letra, né? Então, é uma atividade para a gente... Por que ele fala, a vida me fez assim? A gente tem que concordar que a vida me fez assim? Ou você tem que se descobrir e pensar que você é um ser superior, que você pode fazer outras coisas e alcançar resultados maiores, né? Então, esse trecho, ele diz respeito muito ao seu passado e muito ao seu futuro, né? Então, quem fala dessa forma, você tem que fazer uma interpretação, né? Você reconhece na sua história de vida bons ou ruins momentos, que a gente tem bons e ruins momentos, mas o que você fez? Você ficou só se lamentando ou você fez o diferencial? Qual foi o seu caminho? Qual o seu segredo de você ser uma pessoa mais leve? Você vai aprimorando, né? A vida é assim, a gente vai aprimorando o tempo todo. Então, o objetivo é realmente a gente pensar, já que a gente está fazendo essa atividade, né? Outra coisa que ele também fala, ficamos muito tempo aprisionados em certas coisas. Quando ele fala de paixões, eu sou aprisionado o meu carro, minha TV, o meu quarto. Então, nós temos tendência de se apegar muito às coisas, sendo que nada daqui vai ser nosso, né? O dia que a gente partir. Então, essa letra, ela tem uma profundidade tão grande que faz a gente realmente repensar, né? Quando ele fala, abrir o peito à força, numa procura, é o desejo de encontrar, de conhecer, de romper, nascer toda aquela força que a gente tem dentro da gente, que às vezes as pessoas colocam para baixo. Então, quero sair correndo à procura de mim mesma, né? De minhas verdades, porque em meu peito explode a caçadora com todos os seus instintos. Será que eu estou pronta para a vida? Então, como é que você longe se vai sonhando demais? Como são poderosos os nossos sonhos, né? Eles não só alimentam a nossa alma, como renovam o sentido de viver, criando em nós uma energia que ela é impulsionadora, ela é mais potente, né, que se possa mensurar. É como um sonho. Então, sonho que sou uma grande felina, forte, capaz, cheia de sonhos, né, e com habilidades. Que alegria saber que irei longe. Quero ir longe, mas entregar a jornada para a qual, né, eu estou aqui para fazer a diferença, né? Então, você interpretando essa letra, dentro de um programa, a gente passa no programa de integração, para a pessoa cair em si, ter consciência
que o mundo não vai ser só flores. Ele é mais espinhos do que flores. Mas você vai se mudando, você vai modificando e você vai ser o seu diferencial, né? Tem um Jung, né? Ele já falecido, um grande psicanalista, ele fala que a parte negativa da personalidade é a soma das propriedades ocultas e desfavoráveis que está dentro da gente que a gente não percebe. Quando você começa a estudar você mesmo, como ele fala aqui, caçador de mim mesma, né? É uma imagem que você utiliza para você mostrar para a sociedade quem você é, mas no fundo, você tem outros ideais, né? Então, o processo psicológico da individualização está intimamente vinculado à chamada função, né, de transcendência. Então, esse é o significado da canção que eu passei para vocês enquanto vocês realizaram essa atividade. Então, Caçador de Mim, que é o nome dela. Se você quiser se aprofundar, pois só ouvir. Então, pessoal, vocês conseguiram finalizar? Todo mundo? Neida, eu fiz um rascunho aqui, um rascunho não é bandeira, né? Com a resposta das perguntas, né? E fiz um negócio bem colorido aqui. Acho que, assim, ficou uma coisa rápida, né? Mas também Deixa eu ver, depois você feitinho. me manda no meu WhatsApp. Você tem meu WhatsApp, depois deixa eu dar uma olhadinha. Posso mandar no WhatsApp? Pode. É um sonho meu, né? Um sonho meu, o que eu considero sucesso para mim. Tá. Agora, pessoal, todos, eu gostaria de saber, pelo menos, é muito ruim a gente perguntar e não ser, né, a pessoa não responder. Então, por exemplo, eu falei o nome do Alexander. Alexander, você está me ouvindo? Só fala sim ou não, só para eu saber quem está ouvindo ou não. Porque, como vocês não estão participando, fica difícil eu poder fazer uma análise, né? E eu quero ver no dia da apresentação, vocês vão ter que tentar um jeito de falar, porque eu preciso que vocês apresentem, que vai ser o programa de integração que eu vou explicar. Então, eu não sei como que vocês vão fazer, mas tem que ser a apresentação aqui, na sala de aula. Vamos lá, Beatriz está ouvindo? Sim. Sim, Beatriz Alves Muniz, obrigada. Beatriz Santos. Caio, Cleonice, Daniela, Luan, a Miriam. Estou ouvindo, professora. Ótimo. O Nelson está ouvindo? A Tâmara. Tauane, ótimo. A Vanessa, sim, porque eu já ouvi a voz dela. A Tâmara também. Professora, Esses... Folha de caderno? Oi? Pode ser em folha de caderno, porque eu não tenho sulfite aqui. Pode ser sim. Pode ser. professora Laura está pedindo para autorizar ela a entrar. Ah, ela não entrou ainda? Caiu energia. Ah, caiu energia, tá. Ah, eu nem vi aqui, porque não apareceu. Peraí. Bom. Nossa, mas ela não está aparecendo para mim. Que estranho. Ela falou que acabou de entrar. Vai tirar uma foto do celular aqui e mandar para mim. Ela conseguiu. Ela está aqui, ela está na página, eu estou vendo. Tá aqui. Ela já entrou, ok. Ótimo. O Maicon. Maicon, tudo bem? Vamos ver se ele... eu vou precisar fazer um levantamento. A Joyce está... A Karen... A Joyce, você está ouvindo, Joyce? Karen, Laura e o Luan. Eu estou ouvindo. A Laura está sem microfone. A Laura está sem microfone. Tá. Agora, fazer uma pergunta. Vocês conseguem, todo mundo que está sem microfone, a semana que vem, que eu vou precisar que... Vocês já têm grupos, não tem? Formados? Do que, professora? Grupo da faculdade. Vocês têm grupo? Sim. Tá. Do projeto, principalmente, né? É o mesmo grupo. Então, eu vou dar... Qual vai ser o trabalho que vocês terão que fazer? É criar um programa de integração. Criar ou
verificar se vocês encontram um programa na internet, mas tem que seguir os passos que tem no livro. Também eu vou deixar no portal esse slide, vocês procuram também. Mas tem no livro, deixa eu ver se eu acho a página. Qualquer coisa eu mando para vocês via WhatsApp, que é na aula 3.2. Vocês vão encontrar tudo lá. 3.2. Não estou com a página aqui, ficou em outro lugar. Então, 3.2. Bom, então, todo mundo conseguiu realizar a atividade, né? Estou considerando que sim. Então, vocês me mandam, por gentileza, dê um tempo aqui para vocês terminarem. Nós vamos continuar. Bom, mas antes, o que vocês perceberam com essa atividade? Como sentiu durante a atividade? Vocês conseguiram produzir as coisas? De girafa. Vocês conseguiram? Qual o objetivo dessa... Eu fiz, Inês. Ah. Eu fiz e mandei no seu WhatsApp. Vou dar uma Um olhada. desenho assim, a grosso modo, né? Tá. Mas, Então, mas depois então, mas qual que é o objetivo dessa atividade? Estou perguntando agora, qual é o objetivo dessa atividade? O que vocês perceberam com essa atividade no programa de integração? Conhecer você mesmo, professora? Uma das coisas, sim. Primeiro, tomar consciência das suas habilidades e limitações propicia um conhecimento mais aprofundado sobre si mesmo, suas habilidades, facilitando a escolha que precisa fazer na vida. Na realidade, o que eles fazem no programa de integração é uma reflexão que é prazerosa. Como que a gente faria se fosse presencial? A gente ia pendurar essas bandeiras e ia discutir em profundidade qual que é o objetivo que vocês colocaram, o desenho, a pintura, né? Por isso que eu preciso para poder resgatar isso, porque as pessoas que fazem esse processo, elas são preparadas para treinar e desenvolver, ver se vocês têm o potencial de crescer até na carreira. Então, isso é interessante, por isso que a importância de fazer isso no programa de integração. Uma das reflexões tem que evitar as resistências, porque tem pessoas que têm resistência, né? É um trabalho leve que, ao mesmo tempo, profundo. Permite que o grupo, né, cada um de vocês, possa entrar em reflexão como a escolha profissional. Né? Então, tem um objetivo por trás disso, que é fazer vocês, fazendo a sua própria bandeira, se conscientizar, né, do que você precisa fazer. Qual que é a minha bandeira? Quem sou eu? Qual o meu papel aqui na vida da minha família, na vida da onde eu trabalho, no meu trabalho, como profissional? O que eu estou fazendo aqui? Qual o meu diferencial? Tá? Então, ela traz muitos insights. E quais atitudes que a gente espera? Autodesenvolvimento, comunicação, que aqui eu não vi quase ninguém. Flexibilidade, foco nas pessoas, porque nossa disciplina é gestão de pessoas. Então, eu preciso que vocês tenham atitudes e ações compatíveis, né? Então, esse seria um dos grandes objetivos da nossa análise. Lógico que eu gostaria de ver todos. Como eu não consigo ver todos, eu não consigo fazer uma análise mais precisa. Né? Então, eu só queria saber o seguinte, vocês entenderam, quem consegue falar, né? Vocês entenderam qual era o objetivo, o que vocês perceberam fazendo, qual foi o sentimento que vocês tiveram? Professora, eu achei bem interessante, porque são coisas que a gente não presta muita atenção assim, no dia a dia da nossa vida, entendeu? Eu achei assim, um trabalho muito bom, mas também assim, não para responder imediato. Uma por falta de material,
Não é que a gente precisa, na verdade, eu acho que a gente acaba até precisando de um tempo para responder sobre você mesma. Porque é difícil, professora, de chegar na hora, ser uma pergunta e falar da gente, falar dos outros, é fácil. Agora, você olha para si e responder assim, imediato, assim, eu tiro por mim, entendeu? Independente de estar com produto, com material a trabalho ou não, mas eu prefiro fazer isso com calma amanhã. Mas é bem interessante, mexe bastante. Então, eu acho que legal pelo seu depoimento, Márcia, é bem interessante mesmo a gente poder se rever, mas o primeiro momento que a gente está fazendo é ver qual é a sua impulsividade de cada um. Lógico que depois tem uma segunda etapa que a gente aprimora, mas como aqui a gente teria que fazer hoje, né? Não daria tempo, porque é uma reflexão da sua vida, né? Então você teria, lógico, de pensar. Mas às vezes você pensa muito e você não consegue chegar a um resultado também. Por isso que a gente, às vezes na empresa, não tem tempo de esperar. Não, eu entendi, sim, eu entendi. Mas eu acho que foi muito legal a sua contribuição. Eu estou vendo agora, por exemplo, as pessoas que não me responderam aqui online, mas responderam pelo WhatsApp. Eu agradeço muito, né, todos a Laura, a Cleonice, a Gabriele, quem vem aqui, deixa eu ver o nome, o Alexander. Poxa, eu fico muito feliz que vocês estejam realmente respondendo. Deixa eu ver quem é aqui, o Kaique também. Legal. Só algumas pessoas ainda está faltando, que não responderam, mas a maioria mandou, o Caio, né, mandou também, que eu vou analisar. Obrigada, né, por vocês terem participado, eu acho que é bem interessante, é para vocês, gente. Eu falo porque eu trabalho com essa área e a gente recebe muitos profissionais recém-formados da faculdade e despreparados. O que a gente quer aqui é abrir novos horizontes, jogar sementinha, vocês vivenciarem e vocês realizarem o trabalho. Então, é fundamental nesse processo, principalmente na gestão de pessoas, porque essas aulas são muito práticas e, como eu estou falando, mas eu tenho que fazer alguma atividade e eu preciso ouvir vocês. Então, eu gostaria que tivesse o comprometimento na próxima aula. Por exemplo, eu vou pegar um grupo e falar assim, olha, qual a empresa que vocês escolheram? Vocês escolheram uma empresa do grupo ou vocês escolheram outra empresa? Então, cada um teria que falar uma parte, porque eu preciso dessa análise, né? Então, quem não tem, assim, o microfone, se conseguir emprestar de alguém, ou, sei lá, tem alguma alternativa, qualquer coisa vocês me mandam no WhatsApp, eu vejo o que eu faço. Mas eu preciso que vocês apresentem. Como se fosse em sala de aula, eu teria que apresentar, né? Mas isso é uma proposta, eu sei que é diferente para todo mundo, mas o meu objetivo é que vocês cresçam, aprendam e evoluam, tanto como pessoa, como profissional, porque viver é isso, né? O tempo todo você vai se redescobrindo, né? Formas novas, o que a vida, né, vai passando para a gente, né? Qual é o meu sonho? Meu sonho é de me formar. Como eu vou planejar as minhas ações? Eu tenho que rever os meus projetos. O que aconteceu no mundo vai me dar um impacto, né? Qual vai ser o impacto? Qual será as minhas ações daqui para frente? Eu, assim, agradeço essas pessoas que estão aqui presentes, né, em sala de aula online, mas vocês estão fazendo a diferença. Vocês estão ouvindo aqui o professor, estão se munindo de informações, vamos tentar colocar em prática, né, todo aquilo que a gente está trilhando, porque é uma trilha, né, desde quando vocês eram crianças, vocês entraram na escolinha e foram crescendo, né, e isso está despertando o quê? O interesse, né, de vocês serem diferentes. Tem uma das obras de um livro que é muito interessante de ler, que é O Pequeno Príncipe, não sei se vocês já ouviram falar, ou geralmente em escola particular eles dão esse livro para os adolescentes ou criança ler, né? Então, para vocês terem uma ideia, no programa de integração eu coloco também isso, porque nem todo mundo conhece, que Saint-Exupéry que escreveu esse livro. Quem era ele, né? Ele estava exilado nos Estados Unidos e hospitalizado para tratar de ferimentos. Ele era piloto na guerra.
Então, para distraí-lo, uma amiga começou a ler em voz alta a história infantil, A Pequena Sereia. E esse gesto da amiga o encantou e veio à vontade de escrever uma história como aquela. Então, nesse período, né, ele começou a escrever livros para criança, já que ele vivia rabiscando desenho de um menininho, né, de cabelos loiros, em guardanapos e pedaços soltos de papel. Então, ele começou com estojo de aquarelas, ele começou a dar vida, dar cor ao Pequeno Príncipe e de seus desenhos. Então, Saint-Exupéry, ele escreve as aventuras de um pequeno príncipe que visita planetas e encontra uma raposa, uma rosa e um piloto no deserto. Então, ele dedica o livro ao seu melhor amigo, com algumas palavras, que isso aqui é fantástico. Ele diz o seguinte: peço perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo no mundo. Tenho uma outra desculpa. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira. Essa pessoa grande, ela mora na França e ela tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então este livro à criança, que é essa pessoa grande que já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Então, ele escreveu O Pequeno Príncipe com frases motivadoras. E ele fala, né, que atrás das aparências, cada ser esconde um tesouro e um mistério que só podemos descobrir com o coração e não com os olhos. Então, o espírito torna as coisas únicas e cria vínculos. Cada um se torna responsável pelos seus vínculos que se constroem. Então, é criando vínculos, cativando, que se pode separar da massa um ser que passa a ser único no mundo, porque poderá ser conhecido e apreciado em sua singularidade. Então, as pessoas grandes que ele fala, que se esquecem de que foram crianças, só se preocupam com o que é útil e julgam com base nas aparências, no preço, no salário e na roupa. Então, esse livro, ele é de 48 páginas, ele existe uma edição digitalizada e faz vocês pensarem quando a gente estuda a gestão de pessoas. Então, é uma mensagem que a gente vai plantando, né, para os novos colaboradores que entram, que a gente fala que é uma aeronave, a gente vai fazer uma viagem, e essa viagem ela pode ser curta ou longa, vai depender do seu desempenho dentro da empresa, se você corresponder a tudo que a empresa espera de você. Então, isso é muito importante, gente, quando você fala de objetivos, né? E como a gente está falando de políticas, né, de programa de integração, então a gente menciona isso, né? Então, só para a gente retomar aqui o slide, vocês gostaram desse livro? Vocês já tinham lido esse livro do Pequeno Príncipe? Quem conhecia? Professora, eu já li esse livro faz um bom tempo, mas eu conhecia sim. Conhecia, né? Mas, Sim. voltando, eu falando dessas palavras, você lembrou do que ele, assim, qual o significado, por que ele escreveu? Porque às vezes a gente lê o livro e não sabe o que se passou, né, no escritor, por que ele escreveu esse livro, né? E faz sentido, né? Sim. Ele era piloto, ele tem livros maravilhosos, Saint-Exupéry, muito bons o livro dele. Então, é mais para ilustrar o nosso programa de integração. Então, aqui, gente, tem a apresentação que vocês vão fazer, vai estar lá no livro, no AVA, né? Com a visão, uma coisa curta, né? Visão, missão e valores, a apresentação das normas de segurança, se tiver, tem empresas que não têm.
apresentação de produtos, visitação aos primeiros setores, encaminhamento do novo colaborador, e a partir daí, sugere que cada novo colaborador receba os regulamentos internos, né, da organização, constatando o que se espera dele, tolerância a faltas e atrasos também, e quais são os benefícios que terá, como utilizá-los, convênio, associações, assistência médica e odontológica e concursos também. Tais normas de preferências devem estar escritas. O empregado assina um recibo que comprove que recebeu e leu tais normas. Assim, não poderá alegar no futuro desconhecer as políticas de recursos humanos. Geralmente, eles às vezes falam, eu não assinei. Mas como no início, quando você começa a trabalhar numa empresa, tem muita informação. E às vezes a pessoa esquece, por isso que a empresa garante com a sua assinatura. Mas não basta entregar só o documento ao novo empregado. É importante apresentar os principais pontos, destacando-os. Esse trabalho pode ser feito com um dos colaboradores do próprio setor de RH. Então, nos cargos executivos, sugere-se que a apresentação seja personalizada, feita diretamente pelo gestor. O executivo, ele não gosta de se expor, então, geralmente, quem faz essa apresentação é uma pessoa sênior da área de RH ou o próprio diretor. Informa os outros aspectos primordiais, como sistema de vale transporte, vale alimentação ou localização do refeitório. Deve-se oferecer a oportunidade de perguntas, esclarecendo-as de imediato ao novo empregado. Então, a socialização, para a gente já indo concluindo, né, são os primeiros passos dos novos participantes, ou na universidade, né, antes de aplicar as pessoas a seus cargos, as organizações procuram integrá-las ao seu contexto, climatizando-as e condicionando-as através de cerimônias de iniciação e aculturamento. Como é feita essa cerimônia? Às vezes dar um bloquinho de notas, uma caneta, falando sejam bem-vindos à nossa empresa, ou com um mimo, algum presente que a própria empresa, às vezes, fornece, né? Então, aqui tem uma pergunta primeira, aqui, ó. Quando o novo colaborador é contratado, se faz necessário que sejam apresentados aspectos da empresa e da nova função. E isso pode ser feito de diferentes maneiras. No programa de integração, há um item que o diferencia do programa de ambientação. Aponte a alternativa que corresponde a esse item. Então, apresentação da empresa, sua história, apresentação dos produtos e serviços, destacar um tutor para acompanhar o colaborador por alguns meses, para acompanhar o desenvolvimento de suas atividades, apresentar a empresa em todos os seus espaços físicos e apresentar as regras e procedimentos da organização. Qual que vocês acham que é o diferente? O programa de integração da ambientação. Aqui está bem claro, hein? Qual a alternativa que vocês acham que está correta? Ó, qual que eu vou pôr? Integração e ambientação. A ambientação é o quê? É um programa curto ou longo? Vocês lembram? É longo, não é, professora? Oi? É longo. A integração é longa e a ambientação é curta. Então, a alternativa aqui, qual seria? Porque curta é falar rapidamente. É a C. Exatamente. Destacar um tutor para acompanhar o colaborador por alguns meses, para acompanhar no desenvolvimento de suas atividades. Então, aqui a gente precisa de mais tempo, o programa de integração. Ele é a longo prazo e ambientação, ele é a curto prazo. Então, aqui vocês pegaram bem a diferença. Agora, os novos colaboradores devem receber o maior número de informações possível dentro de um tempo determinado. Normalmente, o programa de ambientação ocorre até um dia.
Uma das informações que devem ser apresentadas a respeito do cargo é ser ocupado pelo novo colaborador, e este tópico diz respeito a deveres do novo colaborador. Esta afirmação está correta ou não? É falsa ou verdadeira? Que verdadeira, né, professora? Verdadeira, exatamente. Verdadeira essa questão aqui. Agora, e essa? É importante aplicar um programa de integração a colaboradores novatos, mas é fundamental que os veteranos também sejam lembrados em situações de mudanças e novos procedimentos para que fiquem a par de tudo o que ocorre na organização? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Verdadeira. Verdadeira aqui também. Verdadeira. Nessa questão, nos aspectos indicados por Pontes, fazem parte de um programa de ambientação assinale verdadeira, né, e falso. História da empresa. Ó, aqui, gente, vocês têm que tomar cuidado, que aqui, ó, ambientação. Então, ambientação já muda. História da empresa, verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Produtos que a empresa desenvolve ou ela comercializa? Verdadeiro. História dos principais concorrentes? Falso. Falso, porque isso aí é na integração. Procedimentos e políticas organizacionais? Verdadeiro. Vamos lá, peraí. Mitos e verdades sobre a organização? Falso? Falso. Então, qual que é a alternativa correta? Ai, calma, agora eu me perdi. E aí, professora? Aí? É aí. Não. É a B, né, professora? É a B, É né? a B, porque vocês falaram lá, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. É. Então, é a B. Tem que tomar cuidado que na ambientação, você não vai entrar nos detalhes, procedimentos, políticas, né? Você tem que ser mitos e verdades também, que está errado. Então, o que está correto aqui seria o quê? A letra B. Eu vou fazer mais exercícios sobre isso depois para que vocês possam como é que fala? Praticar, né? Tem um estudo de caso, eu acabei não colocando aqui, mas eu acho que é importante falar. Vamos supor, se o profissional ele entrou na empresa, e aí ele fez a integração, e quando ele terminou a integração, foi de uma semana. Ele desistiu. Ele falou que não se adaptou nessa uma semana de treinamento de integração. O que vocês falariam sobre esse caso? Se ele foi contratado, ele fez a integração e chegou no momento ele desistiu, qual será que foi o problema? Será que a pessoa que deu o treinamento estava apto realmente para passar as informações corretas e incentivá-lo nas tarefas do dia a dia? Uma das coisas pode ser essa. Ou também pode ser, tipo, tudo que o departamento passou para ele na hora certa de entrar no trabalho não foi combinado, por isso que desmotivou? Pode ser o que foi, né, passado, não foi o que ele estava esperando, a expectativa. E aí a empresa vai falar assim, você que fez o processo, você errou no processo, você acha que a pessoa do RH errou? Nem sempre, né, professora? Nem sempre, porque às vezes é a própria gerência que, né? Passa, né? A informação que ele está passando para o novo contratado. Do novo contratado. Por isso que nós precisamos pensar em estratégias para integrar o colaborador. Então, é uma medida importante, já que assim a empresa ganha em desempenho e satisfação. Se o novo colaborador se sente bem recebido, é provável que ele desenvolva afinidades com a organização. Nesse caso, ele não teve afinidade e queira permanecer, garantindo níveis, né, adequados de produtividade. Quanto ao colaborador veterano, vale a mesma regra.
cuidar para que esse se sinta cada vez mais satisfeito com a organização, dedicando-se ao trabalho que desenvolve. Então, o programa de integração são considerados boas ferramentas para auxiliar a gestão de pessoas. Por isso que é dado muita ênfase nesse estudo da gestão de pessoas, porque a gente precisa o quê? A gente precisa saber lidar com as pessoas, saber identificar os diferentes perfis. A gente precisa reforçar qual o principal objetivo da pessoa ter entrado na organização e promover uma boa adaptação do colaborador. Isso é fundamental para o desenvolvimento, né, das pessoas que estão na organização. Então, pessoal, eu queria, assim, para a gente finalizar, qual o principal objetivo hoje que você percebeu com essa unidade A3.2? Qual foi o aprendizado de vocês? Eu acho que passou um pouco de nós mesmos repensarmos, né, nas nossas atitudes, quando se trabalha em grupo, principalmente, tanto em grupo para fazer trabalhos da faculdade, como no futuro podemos trabalhar em grupo em empresas também e lidar, né, com pessoas sempre, enfrentar as dificuldades. E, por exemplo, aqui que você está falando em cima, toda pessoa apresenta uma determinada personalidade. Ela tem seus próprios valores pessoais e seus temores. Ao chegar numa empresa para assumir um posto de trabalho, ela traz consigo as expectativas quanto à nova experiência e, além disso, pode apresentar o temor, né, de uma rejeição por parte das outras pessoas. Sabendo-se disso, cabe à organização preparar as melhores condições para a adaptação do novo colaborador, né, proporcionando as informações necessárias em um ambiente favorável. Né? Então, isso é fundamental.